ler. Se vocês, eu queria que vocês pegassem a Bíblia de vocês para a gente dar uma pinceladinha para vocês entenderem. Vamos ler o Êxodo capítulo 1, onde tudo começou, o porquê de tudo, né? Ó, no capítulo 1 de Êxodo, no versículo 8 e 9, vamos prestar atenção. Diz assim: depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Vocês se lembram, né, que quando Moisés nasceu, né, Moisés nasceu e Faraó mandou matar toda criança, né, que nasceu naquela época. Por quê? Porque o rei que governava o Egito naquela época não conheceu José. Então, como o rei não conheceu José, quando ele viu que o povo de Israel estava crescendo, estava se multiplicando e o povo estava se tornando maior em quantidade de número e mais forte do que os egípcios. Aí o que foi que aconteceu? Faraó, com medo, né, do povo se rebelar contra Faraó, o que foi que Faraó fez? Mandou matar as crianças. Além de matarem as crianças, Faraó aumentou o jugo dos hebreus, né? Aumentou o jugo, o trabalho, né? O trabalho dobrou praticamente o trabalho. Então, justamente nessa época, né? Depois que Moisés, né? Que Moisés escapou da morte, não é isso? Vamos lá recapitular. Depois que Moisés escapou, né? Que a princesa pegou Moisés no cesto, começou a cuidar de Moisés. Moisés ficou dentro do templo, né? De Faraó. E Moisés, no templo do Faraó, cresceu, né? Aí a gente sabe que ele foi chefe lá dos guardas, né? Do exército de Faraó, e ficou lá vigiando, né, quem estava trabalhando, dos escravos. Aí foi até que matou o egípcio. Depois Moisés fugiu para o deserto, né? Vamos recapitular bem. Foi para o deserto. Aí foi que ele casou, né, com a filha de Labão, né? Aí teve filhos e tudo. Só que quando ele estava pastoreando, né, as ovelhas do seu sogro, o que foi que aconteceu? Ele viu a sarça ardente. Foi justamente aí, na sarça ardente, que Deus fala com Moisés e chama Moisés e fala com ele. Moisés, eis que tu estás em terra santa, né? Tira a sandália. Jetro, isso mesmo, tia Flávia, muito obrigada. As universitárias, isso mesmo, muito obrigada. Jetro, né? Então, Moisés viu a sarça ardente, né? E viu, né, que ali olhou e disse assim: o que é isso? Aí ele olhou, voltou, que ele estava apacentando o rebanho, né, do seu sogro. Aí ele olhou e viu, e ouviu a voz de Deus: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque onde tu estás é terra santa. Aí Deus comunicou a Moisés, né? Que comunicou a Moisés, dizendo: Moisés, o clamor do meu povo chegou até a mim.
eu tinha marcado até onde estava essa parte. Será que eu marquei mesmo? Marquei. Vamos ver onde é que tá. Não. Então, eu sei que Deus, eu lembro que Deus falou, só não só lembro onde foi, onde é que tá escrito, mas foi isso aí. Que Deus chegou para Moisés e disse que ele ouviu o clamor do povo. E o que foi que aconteceu? Com e Deus aproveitou esse clamor, a aflição do seu povo para libertar o povo lá de Faraó e para levar o povo até a terra de Canaã. Deus aproveitou, né, o que Faraó estava fazendo, o que estava acontecendo com o povo judeu, né? Mas vamos lá no estudo teológico. Vamos lá. Né? Israel, vamos lá no contexto. Quem quiser anotar, pode anotar. Israel passou aproximadamente 430 anos no Egito. Certo? Então, o espaço de tempo entre a morte de José e o início da perseguição de Israel pelos egípcios foi aproximadamente 230 anos, 220 anos depois, né? Então, se o êxodo ocorreu em cerca de 1440 a.C., o faraó que não conheceu José provavelmente poderia ser o Tutmos I, que governou entre 1539 a.C. a 1514 a.C. E o faraó do êxito que conheceu José talvez seria o Amenhotep II, que governou em 1447 a 1421 a.C. Gente, olha, nessa época aqui não tinha data como tem hoje, né? 1º de abril, vamos dizer assim, 1º de abril, né? 15, isso, 15, vamos dizer assim, 7 de setembro, não era assim. Por quê? Porque as datas antigamente, né, vamos dizer assim, o rei governou num ano, nasceu e morreu, governou num ano e terminou, não. Eram datadas aproximadamente no ano tal. É por isso que aqui tem dizendo, não tinha data certa. Era todo evento, se você quisesse falar de um rei, quanto tempo ele governou, era uma data aproximada, nunca era uma data ser certa, certo? Então, no período que o rei que conheceu José governou foi no período de 1447 a 1421 a.C. O tempo total dos israelitas no Egito foram de 430 anos. E aí, o que foi que aconteceu? Deus queria tirar o povo de lá do Egito e aproveitou a situação, né, para tirar o povo de lá. Deus permitiu e usou a opressão de Israel a fim de separar os israelitas da idolatria e das práticas imorais do Egito. Gente, 430 anos no Egito, com certeza os judeus, né, iam, né, se adaptar ao costume dos egípcios, principalmente a cultura deles, né, principalmente as religiões.
No Egito tinham várias religiões, né? Vários deuses, várias religiões, tinham vários deuses. Os egípcios tinham vários deuses, não é verdade? Aí Deus usou, né, o, o martírio de Faraó para poder, né, tirar o povo do Egito e fazer com que o seu povo voltasse para ele, né? Diz prepará-los para seu livramento miraculoso do Egito e para o seu relacionamento com ele mediante a fé. Olha, desde que Deus é Deus e o mundo é mundo, vamos dizer assim, Deus sempre quis se relacionar com o ser humano. Deus sempre quis. Agora, a única coisa que nos separa de Deus, a gente sabe, né? É o pecado. Mas Deus sempre quis se relacionar conosco, né? Como ele andava com Adão no jardim do Éden, né? E o que foi que separou? Foi o pecado, né? Adão não foi expulso do jardim? Pois é, a mesma coisa. Deus sempre quis estar no meio do seu povo. O que nos sempre é tanto que Deus conversava com Moisés. Deus conversava com Moisés, né? Face a face. Deus sempre quis estar no meio do seu povo.